A gente só amargou o movimento de queda, como eu mostrei lá naquele canal terciário, mas estamos na iminência, aí, quem sabe, de ter uma nova perspectiva. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que sempre comentamos o que impactou os mercados e o efeito sobre os principais ativos. E antes de iniciar o nosso comentário, o Brasil inteiro deve estar acompanhando o que está acontecendo aqui com o Rio Grande do Sul. Estamos sendo atingidos talvez por uma das piores tragédias climáticas aí dos últimos 100 anos. Nunca tivemos enchentes com essa magnitude, maiores inclusive que a de setembro do ano passado, que já foi bastante complicado, mas dessa vez o estrago, principalmente na cadeia de infraestrutura, está sendo violentíssimo, né? Tem pontes danificadas, tem dezenas de acessos logísticos que estão bloqueados. O caos está verdadeiramente instalado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não sei se todos vocês sabem, eu sou vice-presidente de economia da ACI, que é a Associação Comercial e Industrial aqui do Vale dos Sinos, e juntamente com uma série de outras entidades, a gente criou um gabinete de crise para, de certa forma, apoiar quem está necessitado. Tá? E se alguém está observando o que está acontecendo aqui no estado e de alguma forma se sente sensibilizado e queira ajudar, né, nós criamos uma conta, né, que é chuvasvs@gmail.com, que juntamente com todas essas entidades, né, são todas entidades empresariais, estão conjuntamente apoiando esse movimento. Então a gente está tentando arrecadar recursos para ajudar no que for possível, né, com a parte de comida, local, colchões, roupa, produto de limpeza, ou seja, tudo que for necessário para passar por essa fase duríssima que a gente está enfrentando e depois, evidentemente, reiniciar a construção, né? Porque já foi feito isso uma vez em setembro e agora estamos aqui vivendo o mesmo caos. Então, pessoal, quem quiser ajudar, está aqui a chave Pix, será muito bem-vindo. Muito obrigado para quem se sensibilizar e quiser dar uma força aí para o estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Semana com feriado no meio aqui no Brasil. E geralmente esses feriados acabam trazendo um certo temor, porque a gente fica fora e o mercado, o mundo inteiro continua atuando, então sempre fica uma certa apreensão do que pode acontecer. Mas no caso, essa semana foi benéfico, porque a principal notícia veio dos Estados Unidos, o Jeremy Powell falou em relação à expectativa da taxa de juros, e uma coisa ele já deixou bem claro, ou seja, a taxa de juros subir está 100% descartado, não existe nenhuma possibilidade de subir, porque já tinha gente falando até em subir taxa de juros, o que causou um certo temor nos mercados mundiais e causou também aquela correção que a gente visualizou nas bolsas nas últimas 2 semanas. Então isso foi descartado e que ele estava acompanhando alguns dados e que continuava mantida a ideia de iniciar o ciclo ainda em 2024. Então sempre fica aquela fagulha, né? Eu dei uma entrevista ontem à tarde para a BMC News, me foi questionado isso, eu disse, olha, o mercado está precisando só de um fio de cabelo. Se disser que vai ser em dezembro e vai baixar 0,25, é o que o mercado quer ouvir. O quanto vai baixar, se vai ser 2, 3, 4, isso não interessa. Simplesmente, não, está confirmado que vai baixar. É isso que o mercado precisa para um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, em certa medida, pode ter vindo no payroll de hoje, que aí a gente volta àquela velha tese do que é ruim é bom, bom é ruim. O nível de criação de empregos foi muito abaixo do esperado, bem como a questão do ganho real de salários. E essa notícia veio em linha com o que o Banco Central americano acredita como sendo um dos guides para tomada de decisão. Então, a partir desta lógica, os mercados então voltam a acreditar que talvez ainda no segundo semestre, início do segundo semestre, possa haver a possibilidade de iniciarmos a baixa do ciclo de taxas dos Estados Unidos. Essa é a principal notícia que o mundo espera, né? E o reflexo vem imediato nos principais mercados, como vocês podem já observar aqui no Ibovespa. E aqui é curioso, né? Para quem acha que a análise gráfica
muitas vezes pode ser que não funcione. Para quem não assistiu o nosso comentário da semana passada, eu sugiro que vá no canal e assista o comentário, porque esse desenho fiz questão de deixar, que esse desenho a gente já tinha ele no gráfico, e baseado nele que a gente foi mais ou menos tentando desenhar nossa expectativa. Então nós tínhamos uma grande LTA, como vocês podem identificar aqui no gráfico, e essa LTA estava sendo testada e lutando bravamente. Até eu coloquei um título de um dos comentários, foi, né, lutando bravamente para segurar nesse patamar. A partir do momento que existe a expectativa positiva vindo especialmente de fora, nós voltamos a recuperar esse fundo perdido, faz um pullback e monta um pivô de alta, aonde tínhamos desenhado o canalzinho de baixo. Então, para quem assistiu o comentário, vai lembrar que eu falei que o alvo desse movimento de recuperação seria muito provavelmente no topo do canal de baixo. Isso aqui é a tendência terciária, ou seja, a primária foi fundamental porque suportou o movimento, e agora a terciária está também segurando o movimento, através de um pivô de alta. Só que o pivô de alta ele projeta um alvo ainda mais alto, ou seja, existe a possibilidade do rompimento aqui dos 128.400 pontos. Se projetarmos esse pivô, como eu vou fazer aqui para vocês, então, dentro daquele modelo de expansão alternada de Fibonacci, olha onde é que pode ir. 130 e até, quem sabe, no 132. 130 vai coincidir com o último topo. 132 vai coincidir com o topo anterior ainda. Então nós temos aqui 131.700. Então seriam dois alvos da expansão alternada ainda possíveis caso nós tenhamos o rompimento e a continuidade desse pivô de alta que vocês conseguem visualizar aqui. E daí? O que acontece com os outros ativos? Quando eu olho para o dólar, não está muito diferente. E volto a salientar para quem assistiu o comentário da semana passada, eu falava deste pivô de baixa e que esse pivô de baixa, caso confirmado, nós tínhamos um primeiro alvo lá no 5,10 e um segundo alvo, quem sabe, lá no 5,05, que era justamente, eu até deixei as linhas desenhadas aqui, faço questão de deixar as linhas desenhadas justamente para comprovar aquilo que a gente antecipou no comentário anterior. Então está aqui, ó, a linha está desenhada, o pivô de baixa veio exatamente lá no fundo esperado, sendo que o que representa? Representa que era uma bela e uma grande resistência até então, que foi rompido. Então, esse patamar, nesse momento aqui, é um suporte. Então, fiquem muito atentos que aqui nós poderemos ter uma conjunção de entrada de compradores, porque já se visualiza que esse patamar aqui pode ser interessante na ponta comprada. Então, a gente fica muito atento a isso. E, somados a tudo que a gente já vem falando, a boa notícia veio justamente do DI. Porque o DI, ele representa o dólar, a taxa de juros futura. Deixa eu colocar o gráfico do DI 26 para vocês. E olha só o que acontece. Vocês devem lembrar que nós estávamos novamente aqui muito próximo dos 11. E voltamos à faixa dos 10 e 24. O que significa isso aqui na prática? Se mantivéssemos a expectativa da taxa de juros aqui, excluindo a taxa de carrego, nós projetávamos talvez uma taxa novamente nos 9,75. A partir do momento que voltamos a nos aproximar dos 10, a possibilidade de voltarmos a projetar abaixo de 2 dígitos volta a aumentar drasticamente. Sendo que os dados da inflação vieram abaixo da expectativa, o Campos Neto continua afirmando que o núcleo inflacionário continua sob controle, e que se tivermos soluções orçamentárias, ou seja, a arrecadação continuar mantendo-se alta e o governo apresentar algo na área de controle de gastos, talvez tenhamos boas novidades nesse âmbito também. Aqui é um item um pouquinho mais difícil, né? Porque há 2, 3 semanas atrás nós já jogávamos a toalha no arcabouço fiscal, mas os dados de crescimento de PIB
que a expectativa do PIB ela está maior do que se esperava. A partir do crescimento do PIB, a relação dívida-PIB melhora. E aí, para a questão de controle fiscal, é melhor visto. Tanto é que a Moody's também já equilibrou o rating brasileiro com as outras duas casas. Ainda estamos longe do grau de investimento, mas a sinalização dessa semana já mostra um pouco disso. E aí, a taxa de juros voltou a cair. E aí o reflexo, volto aqui para o índice Bovespa, só para mostrar para vocês, acaba impactando diretamente no preço dos ativos, e esse pivô de alta já representa em certo momento isso, e quem sabe possamos buscar aqui os 130, quiçá os 132 mil pontos. E lá fora não está muito diferente. Eu só queria mostrar um outro dado para vocês bem interessante em relação à expectativa da próxima reunião do cupom. Reparem que o que são essas barras? Aqui são as apostas, né, em relação ao DI para a decisão da próxima reunião. Essa primeira barra aqui é a barra dos 0,50. Como vocês podem verificar, a barra do 0,50 está muito menor e a barra do 0,25 está muito maior, ou seja, o mercado passa a apostar muito mais numa baixa só de 0,25 do que 0,50. Ontem o Saravalli, no nosso bate-papo lá na BMS, me perguntava o que eu achava, se ia fazer preço. Eu disse, olha, se for 0,25, já fez preço, porque essa é a expectativa do mercado. Se vier 0,50, pode ser o guidance necessário para a Bolsa romper os 129 mil pontos e confirmar aquele pivô de alta. Eu ainda acredito no 0,50. Vou passar sinceramente para vocês, eu acredito que ainda nós tenhamos 0,50. E isso é uma ótima notícia para a Bolsa. A partir disso, eu acredito que tenhamos o guidance necessário para romper aquela linha do canal que eu mostrei e, quem sabe, atingir os 132 mil pontos. E rapidamente dando uma passada no que está acontecendo no mundo afora, nós temos aqui o gráfico do VIX, que é o gráfico da volatilidade, como vocês podem observar, já voltando à normalidade no mercado lá fora. O S&P, a partir das notícias ruins, né, do emprego, já monta pivô de alta. Nasdaq já está até um pouquinho mais avançado, porque começou a sair a temporada de resultados, e, excetuando a Meta, as outras companhias já vêm mostrando resultados acima do mercado. A própria Apple anunciando uma recompra gigantesca de ações, também impulsionando. E a Europa, um pouquinho mais atrasada, como vocês podem ver aqui no gráfico, mas ainda segurando-se nesse importante suporte. Claro que o mercado europeu tem outros impactos, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo por lá também. Então, pessoal, voltando à questão aqui do Brasil, tem bastante coisa. Semana que vem é uma semana bem importante. Eu acho que tem que ficar muito atento. Decisão, taxa de juros. Estamos numa região de resistência importante no índice. E eu acredito que, se ela for rompida, tenhamos aí uma nova perspectiva novamente no sentido de voltarmos, ao menos, a tentar equilibrar o jogo com o que está acontecendo no mercado externo. A gente vem apanhando bastante nos últimos meses, praticamente todo 2024. A gente só amargou o movimento de queda, como eu mostrei lá naquele canal terciário, mas estamos na iminência, aí, quem sabe, de ter uma nova perspectiva. Bom, então volto a reforçar, pessoal. Coloquei aí a chave Pix. Vou pedir o pessoal colocar a chave Pix aqui também na tela para vocês, para quem quiser ajudar aí nas vítimas aí desse desastre da natureza aqui no Rio Grande do Sul, será muito bem-vindo. Reforço que tivemos as nossas lives continuam, né? Tivemos a live de renda fixa, já está disponível aqui no canal. E na quarta-feira à noite eu estou com um evento presencial na CI, falando novamente de tributação internacional. Então, quem for aqui da região é nosso convidado. Também vou pedir para colocar o link de inscrição aqui para vocês, para recebê-los com todo carinho em mais um evento presencial aqui que a gente entrega para a nossa comunidade. Então era isso. Se gostaram, deem o like, assinem os nossos canais. Espero que todos tenham um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!